E aí, senhores, Ana Paula Russo, professora de Biologia. Vou falar agora um pouquinho sobre carboidratos, essa fonte de energia que a gente tanto necessita, e a gente vai falar um pouquinho do porquê disso tudo, tá legal? Primeiro apresentando a vocês, são moléculas orgânicas, então a gente encontra em qualquer matéria a partir de um ser vivo, e por formação básica, carbono, hidrogênio e oxigênio, o que já é muito comum, principalmente em questão de saber que carbono tem que ter em todas as matérias orgânicas existentes. Fonte de energia, grande fonte de energia, eu preciso disso daí para produzir molécula de ATP, que é a adenosina trifosfato, é a molécula de energia, e sem o carboidrato eu não vou conseguir fazer isso, mas eu falo um pouquinho disso um pouco lá na frente. Função estrutural, participa da arquitetura da célula, e ainda falando de célula, composição do DNA do ácido nucleico. A ribose é um tipo de açúcar, e a gente também vai chegar já nisso daí. Bom, falando dos tipos, eu tenho os monossacarídeos. Os mono vem de um só, então são cadeias simples, e eles são classificados de acordo com o número de carbonos. Segue aí, ó, a fórmula geral, CnH2nOn. Então, o que vai diferenciar aqui, como eu falei, é a quantidade de átomos de carbonos aqui. E aí, eles recebem sua nomenclatura. Então, os monossacarídeos podem ser trioses, 3 carbonos, tetrose, pentose, hexose. Os mais comuns, pentose e hexose. Pentose, ribose e desoxirribose. Olha o que eu falei lá atrás. Ácido nucleico, ácido ribonucleico, ácido desoxirribonucleico, RNA e DNA. Então, são monossacarídeos, são açúcares. E as hexoses, porque é o que a gente tem de mais comum disponível, que é a glicose, a frutose e a galactose. Todos eles, então, com 6 átomos de carbono e, óbvio, as pentoses com 5. Os disacarídeos, quando eu pego 2 monossacarídeos e junto os 2 num lugar só. Eu faço uma grande molécula agora, e claro que então ela é mais complexa do que uma molécula de monossacarídeo. São ligações glicosídicas, que afinal eu estou falando desse açúcar. Então, olha como está aqui, ó, no esquema, eu tenho 2 monossacarídeos e uma ligação entre eles. Nesse caso aí, qual a classificação existente? 3 tipos: sacarose, lactose, maltose. Todos eles têm glicose como base. A diferença é quem é o segundo monossacarídeo que entra, para eu poder dizer qual é o nome, para eu poder dar nome a eles. Sacarose, glicose mais frutose, então ela é muito encontrada nas frutas. E aí o exemplo a cana-de-açúcar, porque afinal, até no nome está dizendo. Lactose, galactose, junto com a glicose, que é o do leite. E maltose é quando eu junto glicose mais glicose. Então, se eu tenho 2 moléculas de glicose, eu tenho uma maltose, eu tenho um disacarídeo maltose. E eu ainda tenho a opção de juntar vários monossacarídeos. Eu vou juntar uma grande cadeia de monossacarídeos. Então, aí eu chamo de polissacarídeos. Classificação: energéticos, vem o amido e tem o glicogênio. O amido é uma reserva energética dos vegetais. É o comum nos vegetais. Tanto que, quando a gente se alimenta, quando a gente come carboidrato, a gente está vindo de um amido. Esse carboidrato está vindo de um amido. É o amido da planta. É a reserva energética da planta. E o glicogênio é principalmente nos animais. Então, a minha forma de montar essas moléculas será um pouquinho diferente, porque eu tenho o glicogênio, que é dos animais, e eu tenho o amido dos vegetais. Essa reserva energética, com certeza, mais para frente, a gente vai ver outras funções, somente quando a gente fala do glicogênio, óbvio, em relação a gente. Além disso, outras coisas que eu posso falar, outras formas de polissacarídeos, de acordo com estrutura, então os estruturais: celulose, a quitina e o ácido hialurônico. 3 aí.
Celulose, célula vegetal. A parede celular da célula vegetal é formada basicamente por celulose. Ela dá uma maior resistência a ela, fazendo com que ela não se dissolva e também dificulta a passagem de água. A quitina é o componente básico principal do exoesqueleto. Os artrópodes, eles não têm, eles são invertebrados, então não tem esqueleto, óbvio, mas eles têm uma carapaça. E essa carapaça é formada de quitina. O ácido hialurônico, ele preenche os espaços entre as células. Então, quando se vê assim, hoje em dia é muito usado na cosmética, falando desse ácido, para poder rejuvenescer. E quando rejuvenesce, a célula tem a maior, mais potencialidade, ela consegue fazer muito melhor o seu metabolismo interno e produz mais esse ácido, que é o que preenche aí esses espaços entre as células. Então, muito usado realmente na estética no geral. Quando eu falo de glicose, eu tenho que entender também que pode existir um problema. Ela é controlada pelo organismo através de hormônios. Esses hormônios agem diretamente na glicose ou em estruturas do nosso corpo. Mas vamos falar dele. Insulina, mais comum. Liberada quando a concentração de glicose no sangue está acima do normal, a chamada hiperglicemia. Principais funções: estimular a entrada de glicose nas células. A glicose que está solta lá no sangue, ela não tem que estar lá no sangue. Então ele pega essa glicose e estimula, dá aquele empurrãozinho, entendeu? Para a glicose ir para a célula lá quietinha. Afinal, é lá na célula que ela tem que trabalhar, não é no sangue. Além disso, estimular a formação do glicogênio no fígado e no músculo também. Estimular a síntese de gordura. Seguindo, síntese proteica também. O nosso corpo, ele precisa de gordura, ele precisa de proteína e isso tudo vai ser sintetizado a partir da insulina. Então não é somente uma função e não é somente acabar com a glicose. Não acaba com a glicose. Estimula que a glicose entre na célula. Esse é o papel dela. Além da insulina, o glucagon, que quando a concentração de glicose está abaixo do normal, que a gente chama de hipoglicemia, aí há uma liberação de glucagon. Para que isso? Para aquele glicogênio, aquele que a gente falou ainda agora. Então, quando ele é quebrado lá no fígado, tá, armazenou, não tinha necessidade, preciso dele, ótimo, quebra o glicogênio. Quebra o glicogênio, libera a molécula de glicose. Quem faz isso? Glucagon. Então, a insulina pega a glicose e joga lá nas células. Além disso, joga lá no fígado para produzir glicogênio. Tá lá quietinho, bonitinho. Não tem o glicose no sangue. Fígado, libera aí, bora. Aquele glicogênio que tá lá, ele é quebrado. Quem faz isso? Glucagon. Quebra o glicogênio, produz molécula de glicose. Então, são dois hormônios que vão trabalhar controlando o nível de glicose no organismo. Porque, afinal, repetindo, ela é necessária para a produção de molécula de energia. A diabetes em si, ou seja, não conseguiu, nosso corpo não está conseguindo manter essa taxa, não está conseguindo equilibrar isso. Diabetes, tenho 2 tipos. Tipo 1, diabetes mellitus juvenil. Existe uma deficiência na produção de insulina. Então, o que vai acontecer? Não tenho a insulina, que é aquela que joga lá, né? Que estimula, vai, empurra, vai embora, vai. Todo mundo para lá. Não tenho essa insulina para botar a glicose nas células. Eu tenho uma quantidade de glicose muito grande no sangue. Diabetes tipo 1. A tipo 2, que é a melito tardia, existe uma produção de insulina, existe a glicose, mas os receptores dessa insulina, eles não funcionam direito lá na célula. Então não adianta nada. A insulina existe, a insulina leva
Quando chega lá na célula, a célula não reconhece aquilo dali e aí manda de volta. Então, são esses receptores celulares que não estão reconhecendo direito, eles não estão funcionando da forma correta e aí acabam mandando de volta para o sangue a glicose que chega. Tá bom, gente? Então, só um pouquinho disso daí. Beijos, até a próxima.